Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que Deus te dê um dia de bênção, um dia de muitas vitórias e conquistas para a glória dele. Eu gostaria de repartir com vocês aí do outro lado da telinha um, um sentimento meu, mas que não é apenas um sentimento, é uma realidade. Porque foi uma realidade na vida de um escolhido de Deus, conhecido do meio do povo, até quem não é evangélico conhece a passagem de José, e muitos assim não conseguem entender, eu mesma não entendia, mas eu quero repartir apenas algo que está aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37, e o versículo 11 fala assim para nós: seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Porque Deus dava sonhos a José, e sonhos para a realidade que José vivia, que é aqueles sonhos assim, vamos ser realistas, né? Impossíveis aos nossos olhos, impossíveis. Talvez até como eu ou você estejamos vivendo no dia de hoje, né? É algo que Deus fala ou falou para nós, ou nos mostrou em sonho, e a gente começa a achar assim, isso deve ter sido coisa da minha cabeça, não, Deus não falou comigo, né? E aqui José, ele tinha tido sonhos que Deus o iria exaltar. Eu sei, queridos, que quando Deus nos exalta, não é pura e simplesmente porque Ele quer pegar um ser humano e colocar lá nas alturas. Não. Deus tem sempre um propósito na exaltação que Ele faz na vida de alguém. E Deus, Ele tinha propósito na vida de José, porque através dele muitos ficariam livres da morte, porque era certo, devido à fome, à escassez que veio a acontecer anos depois, mas Deus preparou tudo para que não houvesse uma morte em massa na terra naquele tempo, entendeu? E aqui os irmãos de José invejavam José. Então, primeira coisa que eu quero falar para você: não importa, você não perca seu sono, não fique angustiado, porque alguém se incomoda com você, alguém se incomoda com alguma coisa na sua vida, alguém fica, como o pessoal costuma dizer, fica mordido por alguma coisa. Não se incomode com isso, porque o que Deus tem para você é para você. E ninguém vai tirar de você. Os irmãos de José invejavam ele, ficavam chateados, né? Porque o José, ele era filho da velhice de Jacó. Então, ele tinha assim, vamos colocar assim nas nossas palavras, algumas regalias com Jacó, né? E eu não julgo Jacó por isso. Não julgo porque é, acho que isso é de qualquer ser humano. Se você tem um filho com a sua idade avançada, óbvio, você vai ficar deslumbrado com isso, né? Eu fico imaginando Abraão, né? Quando veio a nascer Isaque, como que Abraão não deve ter ficado? E Sara, então, nem se fala, né? Mas isso não impediu Abraão de ser fiel a Deus, e nem vai impedir eu e você de sermos fiéis a Deus, aconteça o que acontecer,
Os planos de Deus não se frustrarão nas nossas vidas. E aqui ainda no livro de Gênesis, no capítulo 42, olha só como é que as coisas mudam. Isso aqui eu quero que você guarde no seu coração. Hoje você pode estar por baixo, como aparentemente José estava por baixo, porque seus irmãos, eles eram mais velhos, eles tinham mais experiência, mas não tinham sabedoria. José, apesar de ser jovem, demonstrava mais sabedoria do que os seus irmãos. E eles não aproveitaram bem da companhia de José. Mas em tudo Deus tem um propósito. Até na sua humilhação, Deus tem um propósito. Porque lá na frente Deus vai te exaltar. Aqui no livro de Gênesis 42, versículo 6 em diante, diz assim: José, pois, era o governador daquela terra. Ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra. E José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles. E falou com eles asperamente e disse-lhes: De onde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Aqui nesse momento estava se cumprindo o sonho que Deus havia mostrado a José anos atrás. Agora José não era mais um menino indefeso. Gente, você precisa pegar essa visão. Hoje, você pode ser uma pessoa indefesa e que esteja precisando até da ajuda de alguém. E você receber um maltrato, você receber um tratamento que você considera não ser justo, e realmente pode não ser justo, quem sabe? Deus é quem sabe. Mas agora as coisas se inverteram, não é verdade? José agora era quem? O governador daquela terra. Está escrito, versículo 6. José, pois, era o governador daquela terra. Aquele José que foi lançado no poço, que queriam matar, que foi vendido como se fosse um objeto. Aquele José desprezado, aquele José que não tinha aparentemente nada para oferecer, agora estava sendo procurado pelos seus irmãos. E eu não estou falando aqui de vingança. Não, não, não. Eu estou falando aqui do plano de Deus que ninguém conhece. E que às vezes até se incomoda. Talvez, eu creio, ninguém nasce por nascer. Todos nós nascemos com um propósito. Há um propósito na tua vida, há um propósito na minha vida. Hoje, talvez, eu, você, possamos estar na posição de José, embaixo. Não é verdade? Quem sabe precisando da ajuda de alguém, do estender de mão de alguém, mas a gente recebe um não como resposta, porque a pessoa está numa posição aparentemente um pouco mais elevada, não sei, mas agora eles é que precisavam de José. E conforme foi na profecia que os molhos, profecia porque foi um sonho profético, os molhos, que representavam os irmãos, se dobravam diante de José.
Olha eles aqui se dobrando. E com o rosto em terra, ainda no versículo 6. E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra, em posição de humilhação, reverência, toda reverência, todo respeito que eles jamais demonstraram para com o seu irmão mais jovem. Agora as coisas inverteram. Quando Deus te escolhe, pode quem quiser fazer o que for, porque os planos de Deus não se frustrarão na tua vida. E aqui nessa passagem, a gente vê que José reconheceu os irmãos. Por quê? Porque eles continuavam os mesmos. Podiam ter envelhecido alguns anos, mas eles continuavam os mesmos. Mas José não. José havia subido de posto, era o governador daquela terra, a aparência do povo do Egito era diferente, as suas indumentárias eram diferentes, mas embora o exterior de José estivesse parecido com o egípcio, o seu interior ainda era de um hebreu. Gente, em nome de Jesus, pega isso aí. O seu exterior pode até mudar, mas não permita o seu interior mudar. Não mude o seu interior, porque isso é que é valioso diante de Deus. Isso foi valioso na vida de José. Ele não se permitiu mudar, apesar de todo o vento contrário que ele viveu na vida dele, até chegar onde ele chegou. Jamais permita que o seu coração mude. Seja sempre um coração que adora a Deus. Seja sempre um coração humilde. Seja sempre um coração reverente a Deus. Porque o seu exterior pode até ter necessidade de mudar. Porque às vezes a situação obriga você a mudar. Ali, José, ele tinha que se colocar daquela forma, porque ele era um governador. Mas o coração de José era o mesmo, gente. Pelo amor de Deus. Eu falo isso porque eu quero que todo aquele a quem Deus tem um plano na vida chegue aonde Deus quer que você chegue. Não permita que o orgulho, que a soberba, que a altivez encontre espaço dentro de você. Ainda que o seu exterior mude, mas o seu interior não permita mudar, deixe que ele fique o mesmo. Seja sempre a mesma pessoa simples. Aqui nós lemos que José falou asperamente, mas ele falou asperamente porque houve a necessidade dele ali falar como um governador. Ele não poderia amolecer, mas ele tinha que ser uma pessoa justa no seu interior. E é isso que eu quero deixar para nós nesta manhã. Ainda que o seu exterior precise mudar, mas não deixe o seu coração mudar. Ainda que você suba no mais alto posto, não deixe o seu coração mudar. Seja sempre aquela pessoa amável, bondosa, amorosa, que olha para a necessidade do próximo, porque Jesus disse assim: aquele que fizer a qualquer um desses meus pequeninos irmãos, é a mim que está fazendo. Quando você deixa de fazer para alguém, você está deixando de fazer para Deus. Então, nunca perca a sua essência.
aconteça o que acontecer. Amém? Tamo junto? Outra coisa, deixa a sua curtida, compartilhe, se inscreva no canal. Que Deus te abençoe. Deixe o seu comentário. Coloque aí no comentário se alguma vez você foi humilhado e como que Deus mudou a sua história, porque tem muita gente aí que tem a sua história mudada, gente. Eu vi o testemunho de uma certa pessoa, ele acho que tá rodando aí na internet. Ele tá numa igreja, ele está, eu creio que com a oportunidade de ministrar a palavra, e ele fala que há mais de 20 anos atrás ele recebeu uma palavra do pregador da noite. Ele estava na galeria, o pregador nem estava enxergando ele, porque ele estava num lugar que não tinha como ele ser visto. Mas aquele pregador liberou uma palavra: você que está aí e está duvidando de tudo que eu estou falando, porque ele confessa, ele disse: eu não estava acreditando em nada do que aquele pregador estava falando. Porque às vezes a pessoa está vivendo uma realidade tão estranha e diferente do que o que a pessoa está falando, que ele nem consegue acreditar. Mas aí Deus vai lá e muda a situação. E aquele pregador falou: olha, um dia Deus vai te colocar num lugar bem alto e através de você ele vai mudar as leis desse país. E hoje essa pessoa está neste lugar. Não vou citar nomes, porque a gente vive um tempo difícil, mas você já deve imaginar quem seja. Então, seja aí um compartilhador do bem, vamos semear, vamos... deixa a sua curtida, às vezes eu vejo várias visualizações, mas as curtidas são tão... Gente, não custa nada, é só um dedinho ali no joinha. E deixa um comentário a respeito de você, o que Deus já fez na tua vida, o que talvez você não acredite, porque talvez você não esteja acreditando, como muitos. Mas Deus vai lá e prova que Ele é Deus na tua vida. Somente continue servindo ao Senhor, não importa a circunstância, tá bom? E vamos ser cheios do Espírito Santo.